com sustentação oral, em que eu sou relator. Então, eu transfiro a presidência ao nobre colega Dr. Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza, Dr. Jurandir. O advogado fala, doutor João, o senhor sabe? O Edson, o advogado Marco Antônio Ferreira está na sala? Parece que... Ah, perdão, vamos... Eu não sei se... Estou verificando aqui, doutor. Tá, obrigado, Edson. Parece que ele compareceu, mas não sei se ele já estava na sala. Ele estava no lobby, agora eu não estou vendo o nome dele aqui na lista. Eu não sei se ele saiu, mas ele inclusive tinha ligado aqui. Ele tinha interesse de fazer a sustentação oral. Aparentemente ele não está na sala agora, doutores. Talvez ele tenha saído temporariamente, pode deixar por último, se até lá ele não voltar. Aí passaríamos ao caso seguinte, então eu retomaria a presidência, o caso que o Dr. Sádio Maslum é o relator. Esse não tem sustentação não é um oral. desses casos retirados de pauta, né? Não, esse caso já houve a manifestação do participante, isso. Outra sessão. O doutor Saad pediu para retirar de pauta e ele volta agora. É o caso da primeira turma, processo MP 140695 0000766/2021 de tracinho 2, ou CIS-MP 29001 013 085 2021 tracinho 64. Promotoria de Patrimônio Público Social, participante é o professor Danilo Antônio Amaral, interessado parte CETEPS e o relator Dr. Saad Maslum. Bom, a votação foi iniciada? Não. Não, eu preciso ler o voto. Perdão, não entendi, doutor Saad. Eu preciso ler o voto. Ah, tá, pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra, então. Porque o senhor Danilo já está na sala? Ah, perdão, vamos aguardar. Doutor Danilo está na sala? Sim, o senhor Danilo está na sala, doutor. Ah, tudo bem. Então, doutor Saad, por gentileza, pode seguir com o seu voto. Ok. Cuida-se de inquérito civil que tem por objeto a apuração de suposto descumprimento da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPS, que estaria negando acesso à cópia de conversas entre uma aluna da ETEC, de Ibaté, e o autor da representação. De acordo com o noticiante, o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Centro Paula Souza, CETEPS, Unidade Escolar ETEC, estaria impondo sigilo ilegal sobre informações pessoais, vale dizer, referentes ao próprio noticiante. Eu deixo claro que isso não é recurso do noticiante. O caso seria levado a julgamento numa das sessões anteriores. Como o noticiante fez uma sustentação oral, eu retirei de pauta, ou seja, não se trata de recurso. Segundo seu relato, ao contestar a ação trabalhista por ele proposta, o CETEPS afirmou que o ora noticiante mantivera conversa com uma aluna, conversas que foram entregues na diretoria da escola. O arquivo com a conversa escrita não teria sido juntado aos autos da ação, e, não obstante seu pedido, a entidade de ensino se negou a entregar referido arquivo, alegando, aspas, sigilo, assim procedendo, inclusive, em grau recursal interno, com fundamentação nos artigos 17 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diversas diligências foram realizadas pela digna Promotoria de Justiça, destacando-se a juntada de documentos e colheita de depoimentos. Com relação à documentação requerida, tanto o orientador educacional, Ademir Martins de Oliveira, quanto o diretor, Antônio Godoy, afirmaram de forma categórica que é inexistente. A digna Promotoria de Justiça arquivou o procedimento investigatório, justificando que não existem indícios de omissão relevante pelos administradores do CETEPS. Nos termos da respeitável decisão, aspas, conforme a indicação durante as oitivas, houve a entrega de documentação ao requerente a fim de que instruísse sua ação perante a Justiça do Trabalho. Além disso, houve efetivo tratamento das demandas pela ouvidoria, a qual instaurou, inclusive, procedimento de mediação com o peticionante, que é o senhor Danilo,
O que se constata, na verdade, é uma insistência do requerente no exercício legítimo de seu direito de petição aos órgãos públicos, que abriu mais de 100 procedimentos entre diretoria e ouvidoria, a fim de obter documento que, segundo relatos dos servidores, não existe. Pautado o feito para julgamento por este colegiado, sustentou oralmente o noticiante Danilo Antônio Amaral. Diante dos argumentos então expostos, retirei de pauta para reanálise. Ressalto também que, desde a retirada da pauta, diversas mensagens eletrônicas, quase que diariamente, passaram a ser enviadas pelo noticiante Danilo Antônio Amaral, para juntada aos autos, sempre deferidas por esta relatoria. Este tipo de comportamento, que mais confunde do que esclarece, tem sido adotado pelo noticiante durante toda a tramitação das investigações. É o relatório. Registra-se que documentos e informações juntados aos autos indicam a existência de reclamação trabalhista proposta pelo noticiante sob número tal, que tramita perante a primeira vara do trabalho de São Carlos, vinculada à TRT da 15ª Região. Trata-se de pedido de rescisão indireta movida em face do Centro Paula Souza. Segundo consta, a petição inicial foi julgada inepta, houve recurso e consequente anulação da sentença, voltando os autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito. Ressalto também, como já notado anteriormente, que mesmo após a retirada do julgamento da pauta, diversos documentos e informações, muitos em repetição, foram juntados aos autos. E os argumentos e pleitos objetivam demonstrar que o Centro Educacional, CETEPS, Unidade Escolar ETEC, efetivamente possui documentos e informações relativos ao noticiante, em relação aos quais, todavia, formalmente se nega a existência. Dentre as diversas manifestações juntadas, alega o noticiante que segue aguardando acesso integral aos autos de um processo de sindicância disciplinar movido em seu desfavor. Evento número tal. Ocorre que, conforme resposta enviada pelo CETEPS, a integralidade do processo de sindicância já foi enviada ao noticiante, com o que não se conforma, alegando, aspas, não há nada neste processo de sindicância disciplinar, onde sequer foram apontadas as supostas irregularidades que teria eu cometido, fecha aspas. Neste ponto, destaca-se uma vez mais que a todo momento são juntados pelo noticiante novos e-mails, com repetidas ou novas afirmações referentes às específicas informações alegadamente não prestadas. Verifica-se de forma evidente que o CETEPS, conforme informação do próprio noticiante, não tem se quedado a prestar informações, sempre mediante justificativas legais, a indicar que efetivamente não possui outros documentos, conforme diversas respostas já enviadas para a Promotoria de Justiça. Nesta linha, ressalta-se a decisão OGE/LAI número 312 de 2021, diante de provocação do noticiante, dando conta que, aspas, o órgão apresentou cópia integral das apurações citadas e das explicações sobre o solicitado, fecha aspas, folhas 9 do evento 6093132. Com efeito, da análise dos requerimentos do noticiante e as respostas aos pleitos, verifica-se que a autarquia disponibilizou todas as informações que detinha. No último e-mail enviado pelo noticiante para a juntada a estes autos, objetivando comprovar, aspas, que a servidora Sônia Charpentier profere inverdades de modo a descumprir a decisão da segunda instância quanto ao provimento ao protocolo SIC número tal, decisão OGLAI 138/2202, evento 6700894, um print de e-mail encaminhado pela referida servidora, que a bem de ver nada comprova, lê-se a manifestação dela exarada nos seguintes termos. Diz ela no e-mail, aspas, ocorre que a ouvidoria não foi informada de todo o contexto do efetivo cerne da questão. Esta resposta será com a devida vênia encaminhada ao excelentíssimo senhor ouvidor-geral do Estado, pois nos últimos anos, Vossa Senhoria, ela, se dirigindo ao senhor Danilo, Vossa Senhoria remeteu quase 200 demandas à casa, o que ensejou a remessa de questionamento sobre eventual excesso de petição à consultoria jurídica do CETEPS. Nesse sentido, sobreveio o parecer número tal do CETEPS, exarado por procurador da casa, efetivamente vinculado à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, anexo, onde afirma taxativamente que Vossa Senhoria, ora demandante, e não é de hoje, que, aliás,
não é servidor dos quadros do CPS há um bom tempo, vale-se de missivas, onde, segundo relatos da Procuradoria, abusa do seu direito de demandar, desviando a finalidade dos seus pleitos. Nesse sentido, no item 1030, continua ela, nesse sentido, no item 30 do muito bem lançado parecer em questão, a Procuradoria prescreve que, aspas dentro de aspas, a conduta do ex-servidor prejudicou o regular funcionamento de um serviço público. Continua discorrendo que, aspas, a insistência do ex-docente e o modo recorrente de apresentar solicitações que não lhe dizem respeito, reiterar informações já recebidas e formular pedidos desconexos, além de ofender os membros da CETEPS, caracteriza a má-fé. Grifos do original, o voto estará à disposição de todos para leitura. O fato claro é que, agora digo eu, o fato claro é que, como bem pontuado pela digna Promotoria de Justiça, não se mostram presentes indícios de omissão relevante pelos administradores de CETEPs. Ademais, constata-se a insistência, aspas, a insistência do requerente no exercício legítimo do seu direito de petição aos órgãos públicos, que abriu mais de 100 procedimentos entre diretoria e ouvidoria, a fim de obter documento que, segundo os relatos dos servidores, não existe. É certo que o noticiante, já estou encerrando, é certo que o noticiante poderá sempre valer-se das vias judiciais para a defesa de seus interesses, notadamente objetivando a obtenção de informação e documentos que, segundo ele entende, não lhe estão sendo prestados e enviados. Conclui-se inexoravelmente que, do ponto de vista da atuação do Ministério Público, não se mostram presentes indícios de omissão pelos administradores do CETEPs, a configurar ato de improbidade administrativa ou, de qualquer outra forma, a exigir e justificar a intervenção ministerial. Nestas condições, homologo a promoção de arquivamento. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Eu peço 2 minutos de suspensão da sessão. 2 minutos, por gentileza. Gentileza. Muito obrigado. Eu indago se algum conselheiro deseja fazer uso da palavra. Lembrando que se trata de processo da primeira turma. Podemos prosseguir com a votação? Ou alguém deseja se manifestar? Excelência, eu posso me manifestar? Não pode mais fazer uso da palavra, o senhor já fez. Senhor. Agora só os conselheiros. Então, eu
passo, então, a coleta dos votos, colheita dos votos. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Se houver a aceitação e concordância dos demais membros do Conselho, em especial do relator, o Dr. Saad, como foi um caso que houve sustentação oral, a título de encaminhamento, eu apenas sugiro que a votação ela seja feita pelo plenário como um todo, evidentemente, se houver concordância do eminente relator. Pois não, eu, pessoalmente, eu acredito que não acho obstáculo. O doutor Saad concorda? Posso encaminhar para plenário o caso, já foi feita a leitura, todos estão presentes, ouviram? Então vai ser pelo seria só a votação, né, doutor Saad? Porque já foi feita a leitura, teve a sustentação, sim. A votação. Não, tudo bem, então votaremos pelo pleno, né? Pelo plenário. Então, doutor Giuliotti, então, doutor, alguém deseja fazer manifestação? Passamos à votação, continuamos a votação. Podemos prosseguir com a votação, não? Sim. Sim. Então, doutor Giuliotti, por gentileza. Eu acompanho o voto do doutor relator. Obrigado. Doutor Marco Antônio. Relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor da Ponte. Eu também acompanho um excelente voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Calil, por gentileza. Pela ordem, o convidado ele pode acompanhar a sessão. Agora, ficar fazendo careta quando cada conselheiro vota e, na verdade, fazendo gestos, isso não pode ser admitido aqui, não. Os conselheiros têm que ser respeitados pelo posicionamento que eles lançam, não é? Uma coisa é publicidade, outra coisa é escárnio com uma matéria que está em votação. Então, eu quero que Vossa Excelência advirta o senhor Danilo Amaral, e se for o caso, que isso fique consignado em ato. Eu não admito esse tipo de coisa. Senhor Danilo, então, o senhor está ciente, eu ouvi que o senhor pediu perdão, mas tenha ciente para que não se repita gesto dessa natureza. Então, prosseguindo a votação, doutor Calil, por gentileza. Também voto de acordo com as bem elaboradas razões do relator. Obrigado, doutor Jurandir. Também voto com o relator. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator. Doutora Tatiana. Também voto com o bem lançado voto do relator. Pois não. Doutor Bonilha. Acompanho o voto do digno relator. Obrigado, doutor Saad. Já votou, doutor... Bom, então está encerrada a votação por unanimidade. Foi aprovado o voto do relator, doutor Saad Maslum. Então, está encerrada essa votação. Obrigado. Então, o senhor Danilo pode se retirar, fique à vontade para se retirar. Obrigado a todos. Agora, prosseguimos com os destaques do doutor Jurandir, ou será que o da sustentação oral... Edson, o advogado, já está no lobby da sustentação oral? Bom, doutora, me parece que ele não retornou mais. Pelo menos eu olho aqui na lista, eu não vejo mais o nome dele. Ele estava no lobby anteriormente e ele até ligou aqui no expediente perguntando do horário, né? Nós informamos que era após a sessão administrativa. Mas, no momento, eu não vejo o nome dele aqui na lista. Prosseguimos com os destaques do doutor Jurandir Marsura, então. Pois não. Pode ser, doutora? Pode ser, né? Porque aí, se ele de repente voltar mais tarde, ele pode assistir, né? Perfeito. Doutora Tatiana, qual seria o primeiro destaque do doutor Jurandir? O primeiro destaque é 14.0695.0000.716 de 2013, dígito 3. Muito obrigado. Então, doutor Jurandir, por gentileza, com a palavra. Obrigado. Esse é um caso que eu estou fazendo destaque em razão de se tratar da competência originária do Patrimônio Público da Procuradoria-Geral de Justiça, em que são representantes Ives Panoviski e outros, tendo por objeto o provimento de cargos em comissão no Estado de São Paulo.
São vários procedimentos investigatórios instaurados em razão de representação, questionando irregularidades em cargos de provimento em comissão existentes nas diversas secretarias do Estado de São Paulo. Realizadas diligências pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, os diversos inquéritos civis foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, com suporte no artigo 116, inciso 4, da Lei Complementar número 734/93. Certificou-se a existência de expediente específico em trâmite na Procuradoria-Geral de Justiça, destinado a verificar a constitucionalidade da Lei Complementar número 1080/2008, que instituiu cargos em comissão na administração pública estadual. Sobreveio notícia da edição da Lei Complementar Estadual número 1306/2017, que alterou as disposições da Lei Complementar Estadual número 1080/2008. A Unidade Central de Recursos Humanos do Estado de São Paulo informou a expedição do comunicado 2/2015, orientando os órgãos setoriais quanto à necessidade de observância aos requisitos constitucionais para nomeação em cargos comissionados. O Procurador-Geral de Justiça promoveu o arquivamento em razão da ausência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, pois se trata de legislação com presunção de constitucionalidade, editada em 2008 e utilizada por vários mandatários, além da existência de protocolado próprio no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, voltado à verificação da constitucionalidade dos atos normativos estaduais. É o relatório. O arquivamento deve ser homologado. Cuida-se de procedimento instaurado para verificar eventuais irregularidades nas nomeações para cargos em comissão no âmbito de diversas secretarias do Estado de São Paulo. No decorrer das investigações, no bojo deste e de alguns dos inquéritos civis apensados, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou informações sobre o julgamento das contas anuais, procedimentos nos quais não se constatou apontamentos acerca de irregularidades na nomeação para cargos em comissão, no âmbito das diversas secretarias do Estado de São Paulo. Em 2017, foi publicada a Lei nº 1306, a qual alterou a normatização dos cargos em comissão, sendo certo que tramita na Procuradoria-Geral de Justiça protocolado específico para a verificação da constitucionalidade das leis estaduais que cuidam do tema. Percebe-se que as representações não indicaram concretamente eventuais atos de improbidade administrativa praticadas por governador do Estado, apontando de forma genérica o possível descompasso dos cargos em comissão com as balizas constitucionais. Neste contexto, em que ausente indicação precisa de ato de improbidade administrativa por mandatário e ainda inexistente investigação própria no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para verificação de irregularidade de cargos em comissão, reputa-se acertada a promoção do arquivamento, inclusive porque deve ser considerada a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, que têm sido utilizados por diversos governadores, afastando o elemento subjetivo necessário para a configuração de ato de improbidade administrativa. Destaque que, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em lei local por si só, não configura improbidade administrativa, exigindo-se um plus para a demonstração do dolo. É o tema número 1108. No mesmo sentido, já decidiu o mesmo Superior Tribunal de Justiça que há presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência
da autorizativa Lei Orgânica Municipal, o que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, afasta a presença do dolo, inclusive o genérico. Percebe-se que a presença do dolo para a configuração de ato de improbidade demanda a publicação de sucessivas leis de conteúdo semelhante, nada obstante atacadas em controle de constitucionalidade, e a despeito de recomendações do Ministério Público, situações não configuradas na hipótese analisada. Nesse sentido, aspas, administrativo, improbidade administrativa, contratação sem concurso público, sucessivas leis de conteúdo semelhante, ações de inconstitucionalidade, recomendações do Ministério Público, dolo caracterizado. Por fim, deve ser considerado que as providências relativas à verificação da constitucionalidade ou não das leis estaduais é objeto de protocolado específico em trâmite na Procuradoria-Geral de Justiça, inexistindo, portanto, justa causa para o prosseguimento desta investigação, sobretudo em face da relevância que passou a ter a duração dos inquéritos civis em face do artigo 23, parágrafos 2º e 3º da Lei nº 8.429/92. Ante o exposto, voto pela homologação do arquivamento, sem prejuízo da eventual retomada das investigações em caso de surgimento de novos elementos. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Eu indago se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, não havendo, podemos passar a prosseguir com a votação. Doutor Giuliotti, por gentileza. Acompanho o relator. Obrigado. Doutor Marco Antônio, por gentileza. Relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor da Ponte. Por favor. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Jurandir votou. Eu acompanho o excelente voto do doutor Jurandir Marsura. Doutora Tatiana, por gentileza. Acompanho o bem lançado o voto do doutor Jurandir Marsura. Muito obrigado. Doutor Bonilha, por favor. Também voto com o digno relator. Muito obrigado. Finalmente, doutor Said Maslum. Eu acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Jurandir Marsura. Muito obrigado. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Jurandir Marsura. Podemos passar, então, ao próximo processo. Próximo aqui também do doutor Jurandir é notícia de fato número 43.0245.000.1186/2021, dígito 6, CEI número 29.0001.019.8157.2021, dígito 8, Promotoria de Justiça da Comarca de Cotia, é a área do meio ambiente, o tema é poluição sonora e o interessado é anônimo. Ok, obrigado, doutora Tatiana. Então, por gentileza, doutor Jurandir Marsura, pode passar a proferir o voto. Pois não. Eu não estou localizando o voto aqui, eu estou procurando aqui. Para ajudar, doutor Jurandir, ela colocou na página do chat, não sei. No chat aqui, né? Teams. Eu achei que eu tinha baixado. Podia repetir o número do... O número é o 43.0245.000.1186. Eu localizei. O senhor quer o número 6? Demora um pouquinho para abrir, né? Demora um pouquinho para abrir. Abriu? Abriu. Bom, esse caso é da Promotoria de Cotia, né? Área meio ambiente, poluição sonora, o interessado recorrente
pediu anonimato, no caso. Trata-se de notícia de fato, protocolada por pessoa que postulou o anonimato, narrando que no imóvel situado no endereço da representação, há produção de barulho acima do permitido, em razão da locação do imóvel para festas. A noticiante notificada atendeu à solicitação da digna promotoria no sentido de apresentar em 10 dias elementos de prova suficientes para a tomada das providências cabíveis, tais como fotos, vídeos, áudios ou ainda depoimentos de outros vizinhos que corroborem os fatos narrados. Ato contínuo foi oficiado à Prefeitura de Cotia, direcionado à Secretaria Municipal de Segurança Pública para que no prazo de 30 dias proceda a fiscalização do local indicado, apresentando relatório circunstanciado do quanto apurado, incluindo-se neste a distância entre as residências, características acústicas, altura de som permitida e outras características. A Prefeitura informou que a equipe de fiscalização esteve no local, objeto da denúncia, no dia 18 de março, o último período noturno, a fim de verificar possível descumprimento da chamada Lei do Silêncio, que é a Lei Municipal número 1876 de 2015. Porém, nesse dia, não havia produção de ruídos, aduzindo que o local estava fechado, porém a fiscalização iria continuar naquele endereço. A notícia de fato, a representação, foi indeferida pelo digno promotor de justiça oficiante por entender que se trata de contravenção penal de perturbação do sossego de forma pontual, quando há alocação de imóvel para a festa, ou que, inclusive, não há prova nesse sentido. Motivo pelo qual a única solução é de que os moradores acionem a Polícia Militar no momento da perturbação para registro da ocorrência e os responsáveis responderem criminalmente. Intimada, a noticiante se manifestou contrariamente ao encerramento da notícia de fato. É o breve relatório. A promoção de arquivamento não comporta homologação, merecendo acolhida em consequência à irresignação manifestada pela noticiante. Com efeito, trata-se de notícia de poluição sonora praticada em detrimento da qualidade de vida de um número expressivo e indeterminado de pessoas da região, consoante resulta claro dos documentos apresentados pela noticiante, de molde a justificar a intervenção do Ministério Público, incidindo na espécie a súmula número 6 deste egrégio Conselho, do seguinte teor, aspas, não se homologa arquivamento fundado no caráter individual de perturbação de vizinhança quando desta resulte poluição ambiental, ainda que exclusivamente sonora ou do ar, haja vista existência de interesses difusos e individuais homogêneos envolvidos na matéria. De outra parte, anoto que o município de Cotia possui legislação coibindo a poluição sonora com penas de multa. É a Lei Municipal número 1876 de 2015. Porém, não se pode afirmar que, no caso em espécie, foram adotadas medidas administrativas suficientes visando a cessação e reparação integral dos danos ou eliminação do risco concreto de lesão a interesses transindividuais. Hipótese que poderia, em tese, justificar o arquivamento da notícia de fato, nos termos da súmula número 36 desse Conselho. Haja vista que, consoante se extrai do aludido entendimento sumular, aspas, o poder de polícia é função típica da administração, que visa a defesa do bem-estar social, interesses sociais, por meio da contenção, nos termos da lei, das liberdades e direitos individuais. Bem por isso, é possível afirmar que a efetividade da polícia administrativa pode prevenir ofensas a interesses difusos ou coletivos. Estando o Ministério Público vocacionado à defesa desse interesse social, e sendo o dever da administração o exercício regular do poder de polícia, mais interessa à sociedade e se afeiçoa à legitimidade do parquê que este atue em face do poder público, provocando a efetividade da polícia administrativa,
sempre que a natureza e circunstâncias do caso concreto indicarem a suficiência da medida para conter a ameaça ou possível ofensa a interesses difusos. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e deixo de homologar o arquivamento. Em respeito ao princípio da independência funcional, determino que, desde logo, seja comunicado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro órgão do Ministério Público, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Eu indago se algum dos integrantes do colegiado deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu gostaria... Pois não, doutor, pois não. Eu gostaria... A palavra, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado. Gostaria de fazer algumas considerações. Eu estou com um caso idêntico ao doutor Jurandir Marsura, também na comarca de Cotia. Acredito que a situação seja a mesma, não é? Em que o representante ele também se utilizou do anonimato e, posteriormente, ele recorreu. E parece, no caso particular que eu analisei, isso envolvia a briga de vizinhos, não é? Um dos vizinhos achava que o outro construiu um salão de festas e que estava utilizando de uma forma indevida, que haveria poluição sonora. Ao contrário desse caso, doutor Jurandir Marsura, a administração ela foi instada, compareceu ao local e observou que ali estava sendo respeitado, não é, o som que era exigido pelas leis municipais. E, diante disso, eu requeri o arquivamento, ou, na verdade, eu homologuei o arquivamento. Então, me parece que são dois casos assim muito similares, a uma coincidência nas situações, não é? E todos eles na comarca de Cotia. Eu ouvi atentamente o voto de Sua Excelência, doutor Jurandir Marsura, mas eu gostaria de indagá-lo a respeito da Polícia Militar ter sido eventualmente acionada. Porque, no meu caso também, o promotor de justiça, um dos argumentos que ele utilizava é que a Polícia Militar não havia sido acionada em nenhum momento e que seria caso de apuração na medida em que, supostamente, teria ocorrido uma contravenção penal, a contravenção de perturbação ao sossego público. Então, eu gostaria de indagá-lo se a Polícia Militar chegou a ser acionada em relação... Sim, chegou a ser acionada, inclusive tem os registros do acionamento, e a polícia orientava as pessoas a irem procurar o promotor. Foi a orientação que deram, né? E então ficou esse jogo de empurra, né? O promotor empurrando para a polícia empurrando para o promotor. E o que diferencia também desse caso é o seguinte, não se trata propriamente de uma notícia anônima, a pessoa pediu o anonimato, mas, na verdade, envolve todo o condomínio, com mais de 300 pessoas, 300 famílias, e tem um abaixo-assinado enorme lá, indicando todo mundo reclamando desse barulho, as festas são constantes lá, entendeu? E o promotor não quis tomar atitude, simplesmente disse que é caso de polícia e contravenção. Eu acho que está em desacordo com a súmula e ele tem que tomar providência. Perfeito. E foi lavrado o termo circunstanciado? Não, ela tem o número das ocorrências, né? Porque nem isso fizeram, né? Não sei se, puxando pelo número, talvez se consiga, né? Mas, salvo engano, tem 3 números de ocorrência lá, e que a polícia foi, constatou o fato tal e orientou a procurar o promotor. Aí, quando a prefeitura foi lá para constatar, medir o nível de ruído, esse tipo de coisa, naquele dia não teve festa, entendeu? E ele se deu por satisfeito só com essa única diligência. Exatamente. Mesmo o município se propondo a fazer em outros dias. Exatamente. Ele poderia aguardar e, enfim, se certificar que o município tomasse as providências administrativas, porque conforme eu coloquei no meu voto, né, tem a súmula, salvo engano, 36, que estabelece que se a administração tomou as providências adequadas, tudo bem, né? Mas não foi o caso.
Se houve o exercício do poder de polícia por parte da municipalidade, né? Exatamente. Cabe ao promotor a adoção de providências, né? É. Eu, salvo engano, peguei um outro caso também, que era briga de vizinhança e tal. Eu também concordei com aquele, vários casos de briga de barulho do vizinho e tal. Arquivei, entendeu? Vários casos. Mas esse não me pareceu que era de vizinhança, entendeu? Muito bem. O município não coloca à disposição aquele disque ruído, essas coisas, não tem? Que município que é mesmo, doutor Marsura? Cotia, né? Cotia é um município da Grande São Paulo, um município grande, deve ter... Precisa ver se estão cumprindo, né, a legislação, de colocar à disposição. É que o município é grande também, né? E eu acho que, veja bem, como foi feita a denúncia para a polícia e a polícia não acionou o município, porque o município tem uma secretaria municipal de segurança pública, tem o órgão que controla a poluição sonora, essa lei do silêncio, né? Fiscaliza. E quando chamada, ela foi, né? Só que não acionaram, quer dizer, e nem o promotor se preocupou com isso, me parece, entendeu? Nesse caso de Vossa Excelência, tem um abaixo-assinado, é isso? Tem abaixo-assinado. Perfeito. Tem foto, tem vídeo, tem tudo. Perfeito. Muito bem. Mais alguém deseja fazer alguma consideração, algum questionamento? Podemos passar a prosseguir com a votação. Doutor Giuliotti, por gentileza. O relator, senhor presidente. Obrigado. Doutor Marco Antônio, por gentileza. Está sem som. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Calil, por gentileza. Também acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Jurandir votou. Eu acompanho também o brilhante voto do relator, doutor Jurandir Marsura. Doutora Tatiana, por gentileza. Também acompanho o relator, excelência. Muito obrigado. Doutor Bonilha, por gentileza. Eu quero cumprimentar o ilustre relator, conselheiro Marsura, que bem compreendeu o objeto desse procedimento e com lucidez e tecnicismo deixou de homologar o arquivamento, portanto, acompanho o seu voto. Muito obrigado. Doutor Saad, por gentileza. Também acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do relator, doutor Jurandir Marsura. Ainda há mais um processo, não é, doutora Tatiana, de doutor Jurandir? Bem, sim. É a notícia de fato 430161 0000-311/2022, dígito 0. O SEI é o número 290001 0054 908 2022, dígito 28. Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital, 6ª Promotoria de Justiça. Notícia de fato / representação, área consumidor, o tema serviços em geral, caixas eletrônicos, e o interessado recorrente, Carlos Roberto da Silva Silveira. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, por gentileza, doutor Jurandir. Tá, eu passo a leitura, então, do meu voto. Trata-se de notícia de fato, representação, apresentada por Carlos Roberto da Silva Silveira, hora recorrente, relatando que a lei 10.000, lei estadual, 10.883/2021, teria estabelecido a exigência, entre outras coisas, né, de vigilantes em instituições financeiras que mantivessem o serviço de caixas eletrônicos. Contudo, a referida lei teria sido impugnada em sua constitucionalidade pelo então governador do estado, Geraldo Alckmin. Com o julgamento da ADI 3155, que não teria reconhecido a inconstitucionalidade da lei, ela já deveria estar valendo, com a observância imediata pelas instituições bancárias. Solicita providência do Ministério Público para que a lei seja cumprida. A notícia de fato
representação foi indeferida pelo digno promotor de justiça oficiante, uma vez que, aspas, instado a complementar sua manifestação, a fim de que informasse de forma precisa contra qual instituição estaria dirigindo sua insatisfação, a parte apenas limitou-se a informar endereços de caixas eletrônicos, não situados em instituições financeiras, ou ainda sem menção expressa acerca de quais seriam as instituições financeiras, trazendo disposições genéricas acerca dos fatos. Aduzindo que, nova aspas, a lei se dirige apenas às instituições financeiras e não a estabelecimentos que possuam caixas eletrônicos, que não se enquadrem no conceito de instituição financeira. Desta forma, afasta-se da aplicação da lei os caixas 24 horas situados em estabelecimentos que não sejam enquadrados como instituições financeiras, devendo-se tal representação ater-se apenas a elas. Nova aspas. No que tange aos locais sede de instituições financeiras indicados na emenda apresentada, realizada a pesquisa em cada um dos endereços fornecidos, percebeu-se que, dentre os 16, 9 deles seriam referentes ao Banco Bradesco e outros 7 não teriam sido identificados. Contudo, não foram apresentados quaisquer documentos ou filmagens que possam indicar um efetivo descumprimento da norma, o que torna a análise por essa promotoria de justiça inviável. Tem-se que os fatos narrados devem trazer situações concretas de indícios de violações concretas. Neste contexto, não há como se presumir que todas as instituições financeiras estariam descumprindo a legislação, sem que fossem apresentados pelo menos indícios suficientes desse descumprimento. O recorrente demonstrou inconformismo com a decisão, pontuando, entre outras coisas, a impossibilidade de se fazer filmagens nas instituições financeiras, e que a ausência de vigilante no horário de funcionamento do caixa eletrônico é suficiente para saber que a lei não está sendo cumprida. A promoção de arquivamento foi mantida por seus próprios fundamentos. É o breve relatório. O recurso merece ser provido. Com efeito, os caixas eletrônicos são equipamentos que permitem ao cliente realizar suas operações bancárias mesmo quando a agência está fechada, em qualquer dia da semana. Criados para facilitar a vida dos usuários dos serviços bancários e reduzir os custos das instituições financeiras, os caixas eletrônicos podem ser encontrados não só em agências, mas também em pontos espalhados pela cidade, como supermercados, shoppings e lojas de conveniência. De acordo com a resolução CMN 4.072, de 2012, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem instalar os seguintes tipos de dependências. A. Agência. B. Posto de atendimento. C. Posto de atendimento bancário eletrônico. D. Unidade administrativa desmembrada. A agência é a dependência é a dependência destinada ao atendimento aos clientes e ao público em geral, no exercício de atividades da instituição, não podendo ser móvel ou transitória. No caso dos bancos comerciais, dos bancos múltiplos com carteira comercial e da Caixa Econômica Federal, as agências têm de dispor de guichês, de caixas e de atendimento presencial. Sendo assim, não é permitida a criação de agências exclusivamente eletrônica. Agência, né? Agora, o posto de atendimento eletrônico, que
leva a abreviação de PAI, é dependência constituída por um ou mais terminais de autoatendimento, subordinada à agência ou à sede da instituição, destinada à prestação de serviço por meio eletrônico, podendo ser fixo ou móvel, permanente ou transitório. Desta forma, é permitida a criação de postos de atendimento exclusivamente eletrônicos. Enquanto a instalação de agências no país depende de prévia autorização do Banco Central, as demais dependências podem ser instaladas independentemente de autorização prévia, observada a necessidade de comunicação ao Banco Central do Brasil e o atendimento dos limites operacionais. Vale dizer, portanto, que os postos de atendimento eletrônico, chamados PAI, são classificados como dependências, assim como a agência é uma dependência, subordinadas, o PAI, né, a posto de atendimento eletrônico, é subordinado à agência e à sede da instituição financeira, mesmo quando localizados fora das instalações físicas das agências bancárias, como, por exemplo, em supermercados, shoppings e lojas de conveniência. Assim sendo, merece ser afastado o entendimento do culto promotor de justiça oficiante, no sentido de que a lei se dirige apenas às instituições financeiras e não a estabelecimentos que possuam caixas eletrônicos, que não se enquadrem no conceito de instituição financeira. Desta forma, afasta-se a aplicação da lei os caixas 24 horas situados em estabelecimentos que não sejam enquadrados como instituições financeiras, devendo-se tal representação a ter-se apenas a elas. Fecho aspas. Com efeito, o artigo 1º da Lei Estadual 10.883/2001 dispõe que é obrigatório às instituições financeiras que exploram serviços de caixas eletrônicos, inclusive as de funcionamento por período integral, providenciar os seguintes itens de segurança. 1. Instalação de dispositivos de filmagem ininterrupta. 2. Monitoramento permanente. 3. Manutenção de um vigilante durante o horário de funcionamento. Como visto, a lei realmente se dirige às instituições financeiras, porém, ela não faz distinção entre caixas eletrônicos localizados nas dependências físicas das agências bancárias e caixas eletrônicos instalados pelas próprias instituições financeiras em supermercados, shoppings e lojas de conveniência. Aliás, não seria lícito fazê-lo, haja vista que todos os postos de atendimento eletrônico, sem exceção, são subordinados à respectiva agência ou à sede da instituição bancária. Ademais, de acordo com os postulados de hermenêutica jurídica, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar interpretação que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger. De fato, a norma em questão tem por objetivo tornar mais seguro aos usuários do sistema bancário a utilização dos postos de atendimento eletrônico, popularmente conhecidos simplesmente como caixas eletrônicos. Sendo ocioso lembrar que esses usuários são considerados consumidores e que ao Ministério Público incumbe a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Como é sabido, a constitucionalidade da lei 10.883, de 20 de setembro de 2001, foi questionada pelo então governador do Estado, Geraldo Alckmin. Passaram-se muitos anos e o Supremo Tribunal Federal, enfim, julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, a AD número 3155, em sessão virtual, realizada no período de 4 a 14 de setembro de 2020, nos termos da ementa a seguir transcrita, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 5 de outubro de 2020. Competência normativa, consumidor, proteção, ampliação, lei estadual.
ausente intervenção direta no núcleo de atuação das instituições voltadas ao exercício de atividades de natureza mercantil ou financeira, surge constitucional norma estadual a impor, em caráter obrigatório, a instalação de itens de segurança em caixas eletrônicos, reduzindo riscos à integridade dos usuários dos serviços bancários. Artigos 24, incisos 5 e 8, parágrafo 2º e 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em que pese a relevância social e a amplitude da citada norma estadual a beneficiar um número elevado e indeterminado de consumidores, usuários do sistema bancário, desconhece-se a adoção de medida efetiva visando a verificação do cumprimento das obrigações impostas às instituições bancárias, para posterior tomada de medidas judiciais ou extrajudiciais. O fato de se tratar de norma de eficácia contida, que poderá vir a ter o seu alcance reduzido pela atuação estatal, ante a previsão contida no artigo 2º, segundo o qual o Poder Executivo regulamentará esta lei, não obsta a adoção das medidas acima referidas, haja vista que as obrigações impostas às instituições bancárias se encontram suficientemente definidas no artigo 1º, de início transcrito, com aplicabilidade direta e imediata. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso e deixo de homologar o arquivamento. Em respeito ao princípio da independência funcional, determino que, desde logo, seja comunicado ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro membro do Ministério Público, que deverá oficiar as instituições bancárias em atividade na comarca da capital, solicitando informações acerca das medidas adotadas, visando ao cumprimento das obrigações claramente definidas no artigo 1º da Lei Estadual número 10.883, de 20 de setembro de 2001, adotando na sequência as medidas judiciais ou extrajudiciais que entender cabíveis. Muito obrigado, doutor. Pois não, doutor Jurandir concluiu. Concluído. Perfeito. Eu indago se alguém deseja se manifestar a respeito desse processo. Eu gostaria. Pois não, doutor Sari, com a palavra, por gentileza. Obrigado. Pelo relatório, um dos fundamentos para indeferir a representação, promover o arquivamento, foi a ausência de apresentação de prova por parte do noticiante de que esses caixas eletrônicos não estão providos de segurança. É isso, doutor Marsura, pelo que eu entendi. Quer dizer, ele queria que mandasse fotos ou imagens. Filmagem, né? Para mostrar que o caixa eletrônica não tem vigilante lá, é isso? Exatamente. Ele está dando o testemunho de que não tem vigilante lá. Os demais itens de segurança, eu acredito que também não foram instalados, porque a lei não estava em vigor. Mas parece que o problema principal seria a presença de um vigilante lá, não é? Na verdade, a representação foca no vigilante, mas eu resolvi ampliar e fazer com que todos os itens de segurança sejam informados, entendeu? Que haja... me parece que é uma medida interessante que se oficie para todos os bancos em atividade. Aí, estão cumprindo essa lei? Aí, como é que está a situação? Ou não estão cumprindo? O que está acontecendo? Sim, há uma representação dizendo que não, e pelo menos aqui em Guarulhos é público e notório que os caixas não têm vigilante nenhum. Não sei aí na capital, talvez os colegas que... Não tem mesmo, não tem. Aqui eu vou em caixa e não tem vigilante. Então, ele fazer essa solicitação da Tavênia, né, é um fato público e notório. Não tem... Exatamente, é um fato público e notório.
E essa é uma questão extremamente importante. É verdade que os bancos, as instituições financeiras não têm lucro, tudo mais, infelizmente vão ter que promover aí um pequeno gasto, um investimento para cumprir a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Maslu. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar Pois não, doutor. uma colocação apresentada pelo conselheiro Saad, quando indaga se o indeferimento da notícia de fato se deveu à situação de que o noticiante não apresentou nenhuma prova da irregularidade. Não foi isso, Saad? Mais ou menos Sim. Isso que eu pude compreender. Eu não quero falar, me perdoem, especificamente sobre este caso, mas, aproveitando a presença de todos, a respeito talvez de uma má compreensão de uma súmula do Conselho, que diz que cabe arquivamento ou indeferimento da notícia de fato quando o noticiante ou a noticiante não trouxerem elementos mínimos. E quando não puder ser obtida essa prova por outros meios. O que eu tenho percebido, e não sei se os colegas também, é que alguns colegas se valem da primeira parte dessa súmula e arquivam ou indeferem porque o noticiante não forneceu os subsídios todos. Ora, nós não podemos impor que a noticiante ou o noticiante tragam todo o quadro desenhado para o promotor apenas instaurar o procedimento. Se ele informar que há uma infração que atinge interesse meta individual, não trouxer provas, mas o membro do Ministério Público puder obter essa prova de outros meios, ele não pode, a meu juízo, indeferir ou arquivar. Eu tenho percebido isso, quero compartilhar essa minha preocupação, porque acho que algumas colegas, têm interpretado essa súmula de maneira equivocada. Não podemos esperar que caia tudo no colo do membro do Ministério Público, a notícia e a prova da existência da infração. Basta noticiar. Se o promotor ou a promotora tem maneira de chegar nessa prova, não é de se impor que o noticiante traga essa demonstração, né? É o que me parece. Eu não sei se fui claro e não sei se também é comum nesse mesmo entendimento. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse tipo de atitude acaba arranhando a imagem do Ministério Público, Sim, não é verdade? sim. Aliás, o doutor Calil levantou. Eu complemento uma manifestação aqui com base com o que o Bonilha falou. Depois, doutor Calil, desculpe. Muito obrigado. Não, inclusive nessa linha do que falou o doutor Bonilha, veja, o que é notório independe de prova. Né? Todos nós usamos caixas eletrônicas. Eu nunca vi vigilante. Vigilante ele existe no horário de funcionamento do banco. Né? Me parece que o objetivo dessa lei é trazer segurança ao usuário, porque são comuns os roubos praticados no caixa eletrônico. Né? Então, exigir a prova pré-constituída de um fato que você perguntar, todos sabem, né? Olha, me parece também que não está correto. Né? Então, nessa linha do que propôs, está correta a posição do doutor Jurandir Marsura, que atende o espírito da lei, que é trazer segurança ao usuário, né? E não só limitada à questão do vigilante, mas também de todo o aparato de segurança, filmagens, etc. Eu acho que tem que ser colocados à disposição pelo banco, né, que lucra com essa atividade, deve também dar uma contraprestação no sentido de colaborar com a segurança do usuário. Então, a minha manifestação é nesse sentido. Muito obrigado. A doutora Tatiana está tentando levantar a mão, mas como nós estamos presencialmente, está difícil. O senhor quer falar antes, doutor Saad? Não, por favor, doutora Tatiana. Não, é só para complementar também o que vocês estão falando, duas questões. Primeiro, se houvesse vigilantes, talvez a gente não tivesse tantos sequestros relâmpagos usando cartão, que é uma modalidade que a gente vê, né? De madrugada, as pessoas com cartão vão ao banco ou mesmo a outros lugares e fazem saques. E também, só a título de sugestão, se não seria viável se oficiar, ao invés de cada um dos bancos, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, porque todos eles estão vinculados à FEBRABAN, me parece. O que os senhores acham? Verdade. A FEBRABAN pode informar todos os estabelecimentos naquele dado município.
De acordo. Mas eu não sei se a Febraban teria essa informação em relação a todos os bancos. Aí não sei como é que funciona, né? Ou o Banco Central, Tomás Sura, porque, pelo que eu vi do voto de Vossa Excelência, eles têm que informar o estabelecimento, autorização para abrir um estabelecimento, não precisa de autorização para abrir um caixa, mas tem que informar a existência, a instalação de um caixa. Para funcionamento, né? Para funcionamento de agência, no caso. Os postos eletrônicos, nem isso precisa. Então, os postos eletrônicos não estão sujeitos a esse mesmo rigor. Então, eu temo que nem a Febraban e muito menos o Banco Central terão essas informações. Eu acho que, embora possa parecer mais trabalhoso, mas eu acho que a melhor maneira é oficiando a cada banco em atividade. Porque pode ser que um determinado banco esteja adotando determinadas providências e o outro não. Entendeu? Apesar que isso aí é um problema do promotor, ele que vai verificar. Ele vai Esses caixas eletrônicos também, que têm postos, né, naquelas centros de convivência de postos, eles são um caixa que tem vários bancos, né? Você vê, tem Bradesco, Banco do Brasil, é um pool de bancos que tem aquele posto eletrônico, né? Cada caso é um caso, né? Aí... acho que em relação a eles, nem seria um gasto absurdo, porque, ao contrário de que o compartilhar os custos. O lucro dos bancos é absurdo, né? Sem dúvida. O que eu queria só complementar com o que disse o doutor Bonilha, e de fato ele tem razão nessa observação que ele fez, que é uma má interpretação aí. Eu recentemente recebi um caso de poluição sonora, onde o colega promotor, obviamente um excelente colega, muito bem intencionado, mas ele fez tantas exigências para se demonstrar que isso já seria uma prova já suficiente. Ele chegou até a solicitar que o autor da representação, pessoas do povo, como nós, está em casa, quer viver bem, quer ter uma qualidade de vida, que ele fizesse a medição através do aparelho dosímetro. Nossa. E o aparelho dosímetro é aquele que mede, são aparelhos que tem que estar calibrado, credenciado para a medição dos níveis de intensidade de som. Quer dizer, eu estou aqui em casa, tem uma barulheira aqui do meu lado, e eu vou ter que correr atrás de fotografia, vou sair 2 horas da madrugada para filmar, não é? Vou ter que adquirir um aparelho dosímetro. Quer dizer, chega a ser um absurdo, são tantas as exigências que praticamente não vai mais existir representação, não é? Quer dizer, o que precisa é de indício. Se ele está dizendo, se ele, como nesse caso anterior, ele entrou em contato com a polícia, fez reclamação para o PSIL, não é? Que é o nome, por exemplo, aqui em Guarulhos, não é? Que outros dão o nome de Disque Ruído. Quer dizer, infelizmente é assim, né? Então, realmente há esse problema e são muitas exigências para formar a convicção, quando, na realidade, a legislação, as normas regulamentares exigem apenas indícios suficientes. E depois é o seguinte, ainda na linha do meu voto ali, eu acho que o promotor ele poderia abrir um procedimento, como de fato está aberto, né? E acionar a prefeitura, por exemplo, que todo município tem a chamada lei do silêncio, né? Prevendo multas e tal, para que eles efetivamente exerçam o poder de polícia, não é verdade? Aliás, aquelas diligências preliminares que estão no artigo 12 da resolução é justamente para isso, para tentar reforçar, tentar trazer subsídios aí, reforçar um pouquinho mais esses indícios trazidos pelo representante. Eu agradeço, aliás, gostaria de aproveitar, agradecer ao doutor Marsura por trazer esses casos que são muito importantes e que nos permitem enriquecer o conhecimento a respeito de temas que chegam a esse colegiado e que nos permitem também alinhar, não é? Ou tentar alinhar uma conduta, um padrão de conduta para casos que têm chegado aqui. Muitos são muito parecidos, muito semelhantes. Muito obrigado, Tomás Sura. Muito obrigado, doutor Maslu. Doutor Antônio Calil deseja fazer uso da palavra?
Não. Peraí. Eu acionei o microfone. Eu já falei. Muito obrigado. Acho que eu esqueci. Tá. Pois não. Então, acredito que possamos passar à votação. Doutor Giuliotti, por gentileza. O voto do Veloso, interessado no relator. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio. Relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Jurandir votou. Eu acompanho também o muito bem elaborado voto do relator. Doutora Tatiana. Também acompanho o excelente voto do relator. Muito obrigado. Doutor Bonilha, por favor. Também acompanho, excelência. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Saad, finalmente. Também acompanho o excelente, muito bem fundamentado voto do relator, doutor Jurandir Marsura, mais uma vez agradecendo um destaque de um caso muito importante e bastante interessante. Muito obrigado. Então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Jurandir Norberto Marsura. O Edson, o advogado do caso em que eu sou relator, está presente? Está na sala, não? Não, doutor, eu acredito que realmente ele tenha saído Desistiu. naquele momento e não voltou mais. Retornou. Então, acredito, então, que possamos dar prosseguimento, passando a presidência ao doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutor Jurandir, por gentileza. Sim. Eu peço, por gentileza, a doutora Tatiana, secretária, que anuncie o caso, o julgamento do caso. Sim. O número do Ministério Público é 43.0323.000.2053/2021, dígito 4. E o SEI é número 29.0001.011.698.2022, dígito 79. Promotoria de Justiça de Lins, Patrimônio Público. Participante é o doutor Marco Antônio Barreira. Interessado é o doutor Marco Antônio Barreira e o relator o doutor João Machado de Araújo Neto. Ok. Obrigado. Com a palavra, então, o relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado. Passarei ao relatório. O advogado Marco Antônio Barreira apresentou representação a respeito da aprovação de lei no município de Lins, que consistiu na criação de escolas cívico-militares, questionando sua constitucionalidade. Pretende a instauração de inquérito civil destinado a apurar eventual ato de improbidade administrativa que teria sido cometido pelo prefeito e por vereadores, e também o encaminhamento do expediente à, aspas, Procuradoria do Estado de São Paulo, fecha aspas, para a promoção de ação direta de inconstitucionalidade, fecha aspas. A pretensão deduzida na inicial foi indeferida. Foi interposto recurso em que o advogado postula que seja instaurado, aspas, inquérito civil público para apuração de eventual improbidade administrativa dos responsáveis pela referida lei, parênteses, prefeito e vereadores que aprovaram, fecha parênteses, bem como seja encaminhada Procuradoria do Estado de São Paulo, promoção para instauração de ação direta de inconstitucionalidade do referido dispositivo municipal e ainda que se adote as providências que se entender necessárias para fazer cessar de imediato os atos administrativos que eventualmente já tenham sido praticados pelo município ou mesmo interpõe ação civil pública para apuração e eventuais responsabilidades dos gestores públicos do município de Lins, São Paulo, fecha aspas. A decisão foi mantida pelo Ministério Público de primeira instância. Esse é o relatório. Na verdade, passo a leitura do voto. Na verdade, é o que consta, houve tramitação regular de projeto de lei que acabou resultando na aprovação, instituindo escola cívico-militar no município de Lins.
examinando-se a representação, não se encontra data vênia motivo para considerar as condutas do prefeito e de vereadores como atos de improbidade administrativa. Consignou a ilustre promotora de justiça em seu despacho de arquivamento, abro aspas, não vislumbro, do quanto apurado, qualquer conduta caracterizadora de improbidade administrativa por parte do prefeito de Lins ou dos vereadores que aprovaram a lei mencionada na representação. Inclusive, o representante não especificou em que consistiria o ato de improbidade. Fecha aspas. A improbidade administrativa, para exteriorizar-se na conduta do agente político, do servidor público ou daquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função nas entidades previstas em lei, Lei número 8.429, de 1992, exige a configuração de corrupção, desonestidade ou imoralidade administrativa. Precioso o ensinamento de Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa. Abro aspas. Entendemos que o conceito de improbidade administrativa deve ser conferido em sentido amplo, abrangendo toda a conduta dolosa, corrupta, praticada por agente público, em conjunto ou não com particular ou pessoas jurídicas, que implique enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou ofensa aos princípios que regem a administração pública, fecha aspas. Nova Lei de Improbidade Administrativa, Almedina, 2022, página 22. Deve subsistir, portanto, o indeferimento da representação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Alguém deseja fazer uso da palavra sobre esse caso? Podemos começar a votação? Então, com a palavra o doutor Giuliotti, para proferir o seu voto. Eu acho que eu não ouvi, estava sem som. Cachorro latindo aí. Acompanho o voto do doutor relator. Ok. Doutor Marco Antônio. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor da Ponte. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Calil. Também acompanho o relator. Doutora Tatiana. Também acompanho o voto do relator, excelência. Doutor Bonilha. Voto com o relator também. Doutor Saad. Só comentar aqui, o que o representante quer é sancionar a atuação regular do exercício parlamentar. Quer dizer, se não há qualquer indício de uma votação assim ou assado, não há que se falar. O parlamentar está exercendo o seu papel, aprovando ou não uma lei. Então, assim, realmente é um absurdo mesmo. Voto de acordo com o excelente voto do relator. E, por fim, eu também acompanho o excelente voto do relator, a quem devolvo a presidência. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Eu indago a nossa ilustre secretária se há mais algo... bom, antes com relação aos votos proferidos, tanto no plenário como nas turmas, eu consigno que foram todos aprovados por unanimidade, os demais votos, e que estão para consulta à disposição no sistema do Conselho. Doutora Tatiana, mais alguma coisa? Das anotações que eu tenho, agora teria terminado. A menos que algum dos colegas queiram fazer destaque de algum caso. Não? Pois não, doutora Tatiana. Era isso, doutor João. A próxima reunião seria terça-feira, dia 5. Dia 5.
Tudo bem. Então, não havendo mais nada, agradeço a presença de todos, desejando a esposa do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima pronta recuperação, muita saúde, se Deus quiser, e também melhores para a doutora Tatiana Bicudo. Também. É verdade, também. Obrigada, doutor João. Ok. Então, declaro encerrada, então, a presente sessão. Boa tarde a todos. Um abraço a todos. Boa semana a todos. Boa tarde, Até a boa próxima semana. Boa tarde. Tchau.